Recording in progress. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre provas no processo penal. Antes da gente começar o estudo das provas no processo penal, das provas propriamente ditas, vamos falar um pouquinho sobre a teoria geral. Então, primeiramente, o que seria a prova, né? A prova talvez seja a alma de um processo, é através dela que o juiz vai formar a sua convicção. Sabemos que no processo penal brasileiro vige o sistema como regra do livre convencimento motivado. O juiz ele é livre para apreciar as provas, mas é através dela que ele vai formar a sua convicção e vai fundamentar a sua decisão. Então, as provas, elas vêm, primeiramente, para formar a convicção do magistrado, para que ele possa embasar a sua decisão. Mas a prova não é só para o juiz. A prova também é, ainda que indiretamente, para as próprias partes do processo. Quando existem provas robustas e o juiz fundamenta a sua decisão com base nessas provas, mesmo a parte sucumbente, que é aquela que se sentiu prejudicada com a decisão, vai efetivamente, de forma até psicológica, aceitar aquela decisão como sendo decisão correta. No processo penal, por exemplo, se temos ali um lastro probatório razoável de provas para condenar, e o juiz efetivamente condena, o réu, mesmo condenado, ele vai entender e aceitar esta decisão, até porque ele sabe que realmente havia ali provas substanciais daquele fato típico, ilícito e culpável. Claro que isso não quer dizer que ele não possa ou até não deva recorrer da decisão. Claro que pode, eu diria até que deve recorrer da decisão, porque a decisão não é só condenar. A decisão é condenar, aplicar a sanção penal e todos os seus efeitos, efetivamente. Então, nem sempre o réu condenado vai ter subsídio para recorrer e requerer absolvição, mas ele pode perfeitamente entender que houve ali uma discrepância, que houve ali uma desproporcionalidade na dosimetria da pena, por exemplo. Então, nós temos como destinatário direto das provas os magistrados e, de forma indireta, as próprias partes. A doutrina ela faz uma classificação das provas no processo penal, levando em consideração o objeto, o efeito, o sujeito, a forma ou aparência. Essas classificações são doutrinárias. A lei não faz esta separação, essas classificações, e sim a doutrina. Então, temos aí, por exemplo, em relação ao sujeito, quando for uma prova documental, ela é tida como uma prova real. Quando for uma prova através de depoimento do próprio réu, da vítima, de testemunhas, ela é uma prova pessoal. E aí vocês têm no slide todas essas classificações das provas no processo penal. Em relação aos meios de prova, a priori, não há um limite ao modus probandi. Na verdade, a gente vai poder admitir no processo penal todo e qualquer meio de prova, ainda que não esteja elencado na legislação.
Nós temos uma parte do Código de Processo Penal, que vai do artigo 158 até o 250, que traz um rol de meios de prova no processo penal, como, por exemplo, as provas periciais, as provas documentais, a prova testemunhal, a confissão, a oitiva da vítima, o interrogatório do acusado. Mas esse rol, ele não é taxativo, ele não é números clausos. Na verdade, ele é exemplificativo, porque, apesar de ser extenso esse rol, ele não abarca todos os meios de prova possíveis e imaginários no ordenamento e na prática forense, até porque a gente tem aí a evolução tecnológica que traz outros meios de prova que não estão necessariamente elencados no CPP. Então, todo meio de prova será admitido, mesmo que não esteja expresso na legislação. É claro que todo meio de prova será admitido, desde que respeite os princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio de humanidade, o princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, a vinculação do modus probandi e do que se quer provar, em regra, não existe no processo penal, salvo algumas situações em que a própria lei civil exige um meio de provar específico, como, por exemplo, eu quero provar que o réu morreu. A única forma de se provar a morte do réu, do acusado, para fins de extinguir a punibilidade, é através da juntada do atestado de óbito. Então, não adianta você juntar ali uma decisão do juízo cível permitindo que a família possa administrar os bens, tendo em vista que presume-se a morte. Não, é preciso ter um atestado de óbito para que o juiz criminal possa extinguir a punibilidade pela morte do agente, conforme artigo 107 do Código Penal. Então, fora algumas limitações, não temos, em regra, limites ao modus de provar, efetivamente. Então, existem as provas nominadas, que são aquelas que estão elencadas na legislação, e existem as provas inominadas, que não estão elencadas na legislação, mas que podem ser utilizadas como meio de prova, como, por exemplo, as redes sociais. Em relação ao ônus da prova, a quem incumbe provar a vericidade do fato? O ônus da prova, inicialmente, é do acusador, né? Até porque quem inicia as alegações é o acusador, através da peça acusatória, que, se for na ação penal pública, a denúncia; se for na ação penal privada, a queixa-crime. Então, como tudo começa com a acusação, que alega que determinada pessoa praticou determinado fato típico, ilícito e culpável, o ônus de provar, inicialmente, é da acusação. Mas isso não quer dizer que a defesa não tenha ônus da prova. A defesa, ela pode trazer alegações, teses defensivas, e aí caberá a ela prová-las. Então, por exemplo, se a defesa alega que o réu agiu em legítima defesa, então cabe ao réu provar que realmente estava diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, e que usou de meios moderados para repeli-la.
Mas, efetivamente, o ônus da prova ela começa com a acusação, porque a acusação é que inicia a oratória, a acusação é que inicia essa dialética processual penal. Agora, o juiz, ele não tem ônus probatório, tá? É bem verdade que, em razão do princípio da busca pela verdade processual, que alguns ainda insistem em chamar de verdade real, o juiz, ele tem um comportamento mais proativo no processo penal do que nos outros ramos processuais. Mas isso não quer dizer que incumba ao juiz provar. Na verdade, a prova vai formar a sua convicção. E ele quer, efetivamente, um julgamento justo, né? Esse é o desejo do magistrado, que ele profira uma sentença que seja uma sentença justa. E se ele achar necessário ir em busca de provas para alcançar essa verdade, a priori ele poderá. Mas isso não quer dizer, repito, que o juiz tenha algum tipo de ônus probatório. Agora, por outro lado, há quem defenda que, como nós vivenciamos um sistema acusatório, que a gente não poderia ter um juiz proativo, que o juiz deveria ser completamente inerte e um mero espectador da prova. Há quem defenda que o juiz não poderia sequer fazer perguntas às testemunhas, à vítima, que ele não poderia interrogar o réu, que isso estaria ferindo o sistema acusatório. Que essa oitiva, essas entrevistas com as testemunhas, com a vítima, o interrogatório do réu, caberia à acusação e à defesa técnica. O juiz teria que só observar, ser um mero espectador e, a partir dali, formar a sua convicção. É bem verdade que esta doutrina que defende um juiz absolutamente inerte no processo penal é minoritária. Podemos citar como um defensor do sistema acusatório o doutrinador Aury Lopes Júnior. Bom, em relação à valoração da prova, não existe no ordenamento jurídico processual penal brasileiro hierarquia entre as provas. A lei, em nenhum momento, vai dizer que determinada prova tem maior peso do que outra. O rol de provas, inclusive, não é nem taxativo, é meramente exemplificativo, como nós vimos ainda há pouco. Mas existem vários sistemas que dizem respeito à valoração da prova. O primeiro sistema é o da íntima convicção. Esse sistema ele é adotado excepcionalissimamente no processo penal, no tribunal do júri. Os jurados, eles não precisam fundamentar as suas decisões. Eles condenam, eles absolvem, sem dizer com base em que prova, sem dizer por que estão condenando ou por que estão absolvendo. Então, a gente tem ainda resquício do sistema inquisitório no tribunal do júri, adotando o sistema da íntima convicção. Agora, nós não temos no ordenamento jurídico processual penal brasileiro o sistema da verdade legal ou formal. Esse sistema, essa modalidade de valoração de provas, vai determinar que exista um rol taxativo e que a lei diga o valor probatório de cada uma delas. Então, o juiz teria que respeitar e obedecer o que estaria determinado quanto ao valor da prova pela lei. Esse sistema não é adotado no Brasil. A regra no Brasil é o sistema do livre convencimento motivado. Não existe hierarquia entre as provas. Quem vai valorá-la é o juiz,
mas ele vai precisar motivar a sua decisão. Ele precisa motivar a sua decisão com base nas provas dos autos. Esse sistema é a regra do ordenamento jurídico processual penal brasileiro. Temos a exceção da íntima convicção no tribunal do júri, mas a regra é a do livre convencimento motivado. O juiz pode perfeitamente, por exemplo, condenar o réu com base em uma prova, por exemplo, a palavra da vítima, em detrimento de outras provas, porque o convencimento é do magistrado e ele tem prova para corroborar com o mesmo. Então, ele precisa motivar a sua decisão. Em relação aos princípios que norteiam as provas no processo penal, primeiramente, o princípio da comunhão. Apesar da prova ser requerida pelas partes, não há de se falar em prova para condenar e prova para absolver. Não é porque a prova foi requerida pela defesa que o juiz só pode utilizar aquela prova para absolver. Não poderia utilizar para condenar. Não. Uma vez que a prova seja produzida, admitida, ela passa a ser do processo. Então, o juiz pode perfeitamente condenar o réu com base numa prova apresentada pela defesa. Assim como pode absolver o réu com base em prova apresentada pela acusação. Outro princípio que norteiam as provas é o princípio da liberdade. Então, pela busca da verdade processual, existe essa liberalidade no modus probandi. Como nós vimos, a legislação ela não traz um rol taxativo, números clausos de meios de prova. É meramente exemplificativo. E toda prova será admitida, salvo quando ela ferir um princípio constitucional ou quando a lei exigir um meio específico, como foi o exemplo que eu dei da comprovação do óbito do réu, que só é admitido no processo penal através do atestado de óbito. Outro princípio é o princípio da vedação da prova ilícita, também conhecido como o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Primeiramente, a gente precisa entender que essa prova não é falsa. Essa prova traduz a verdade. Essa prova, ela traz a verdade dos fatos. O problema é que ela foi obtida por um meio ilegítimo, por um meio ilícito. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição de 88. Essa prova, seja ela obtida por um meio ilícito, seja ela obtida por meio ilegítimo, ela, apesar de traduzir a verdade, ela não poderá ser admitida. O juiz não poderá utilizá-la para formar a sua convicção. Então, é muito importante que o Estado, representado pela Polícia Judiciária, representado pelo Ministério Público, representado pelo próprio magistrado, tenham o cuidado na obtenção das provas. É preciso proteger essas provas para que elas possam ser utilizadas para formar a convicção do magistrado. Nesse slide, eu coloco uma passagem do livro do Eugênio Pacelli em relação a esta qualidade da prova.
E aí, alguns doutrinadores, não todos, tá? Mas alguns, diferenciam provas ilegítimas de provas ilícitas. Mas, na verdade, independentemente da prova ter sido obtida de forma ilegítima ou de forma ilícita, ela não será admitida. Essa separação leva em consideração ao que foi desrespeitado. Se na obtenção da prova foi desrespeitado norma de direito processual, essa prova é uma prova obtida por um meio ilegítimo. Então, por exemplo, para se apreender um objeto de prova, é preciso que a autoridade policial tenha um mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão tem que trazer minuciosamente o que vai ser buscado e apreendido. Esse mandado tem que ser expedido por juízo competente. Então, tem uma série de burocracias processuais, eu diria, uma série de exigências legais processuais para se buscar e apreender objeto de prova. Se a prova for buscada e apreendida sem a observância dessas determinações da legislação processual penal, essa prova, mesmo sendo uma prova verdadeira, mesmo traduzindo a verdade dos fatos, será uma prova ilegítima e, portanto, não poderá ser utilizada na formação da convicção do magistrado. Ela vai ter que ser desentranhada, retirada dos autos do processo. Agora, quando a obtenção da prova diz respeitar uma norma de direito material, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura, é uma prova ilícita, mesmo que a confissão seja real, mesmo que ele esteja realmente confessando algo que ele fez. Por ter sido obtida mediante tortura, essa prova não terá valor probatório, essa prova não poderá ser utilizada na formação da convicção do magistrado. Mas, independentemente de ser uma prova ilícita ou legítima, ela é inadmissível. Agora, será que é possível admitirmos uma prova ilícita ou ilegítima? E aí, quando eu falo ilícita, tá? É lato sensu, né? Inclui essa divisão de ilícita e ilegítima que alguns doutrinadores fazem. Será que é possível admiti-la em favor do réu? Então, o sujeito está sendo acusado de um roubo e temos ali uma interceptação telefônica em que consta na conversa a informação de que o réu é inocente, de que, na verdade, ele está ali, entre aspas, como bucha, né? Que o crime foi praticado por uma outra pessoa. Será que esta prova poderia ser utilizada para absolvê-lo? Bom, essa é uma das questões controvertidas que envolvem o princípio da vedação da prova ilícita, e há entendimento de que, pelo princípio da proporcionalidade, eu diria até da própria razoabilidade, é possível admitir uma prova ilícita em favor do réu. É como se a gente tivesse uma balança, de um lado da balança, o princípio de liberdade, né? Esse bem jurídico tão importante para a nossa sociedade, a liberdade, e de outro lado da balança, a vedação da prova ilícita. Então, qual teria mais peso? Há entendimento que seria a liberdade. Então, a gente poderia relativizar o princípio da vedação da prova ilícita em favor deste réu, para que ele não seja condenado injustamente. Agora,
Será que a gente poderia usar o mesmo critério em favor da sociedade? Ou seja, contra réu? Vamos imaginar que a única prova da acusação é uma prova que foi obtida por meio ilícito ou ilegítimo. Esta questão em relação da relativização da vedação, do princípio da vedação da prova ilícita, ela é mais delicada no que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade pró-societá, ou seja, contra réu. Em favor do réu é mais tranquilo, é mais aceito, mas contra réu, a gente tem aí bastante doutrina contrária. Temos precedente no STF em situação de crime grave e quando é o único meio de se provar que o réu praticou o crime. Mas decisões isoladas do STF, então, prevalece o entendimento de que contra réu em favor da sociedade não poderia se relativizar o princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos ou ilegítimos. Bom, ainda em relação à prova ilícita, nós temos hoje no CPP a adoção de uma teoria que nasceu nos Estados Unidos na década de 20, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria esclarece que tudo que derivar da prova ilícita será ilícita também. É como se a prova ilícita fosse a árvore e esta árvore estaria envenenada, então todos os seus frutos também nasceriam portando esse veneno. Vou dar um exemplo. As interceptações telefônicas, para ter valor probatório, elas precisam ser autorizadas por um juiz competente. Nós temos uma lei que determina quais são os critérios que o juiz tem que observar para autorizar uma interceptação telefônica. Vamos imaginar que essa interceptação acontece sem autorização judicial. Durante as conversas entre os interlocutores, descobre-se aonde está escondida a arma do crime. Então, o José, conversando com a Mariazinha, relatam ali na conversa que a arma do crime está enterrada próximo à bananeira no sítio do Chicão. Então, com essa informação, o delegado pede ao juiz um mandado de busca e apreensão no sítio do Chicão. Esse mandado, ele é expedido pelo juiz competente e executado conforme determina a Constituição e a lei infraconstitucional. A arma é buscada, apreendida, é periciada e se constata ali as impressões digitais do acusado. Tudo lindo e maravilhoso, entretanto, toda essa sequência, mandado de busca e apreensão, cumprimento do mandado, busca e apreensão da arma, perícia da arma, são frutos de uma árvore envenenada, que é a interceptação telefônica desautorizada. Tudo isso não vai ser possível de ser utilizado como prova, salvo se tivermos ali um antídoto para este veneno. E aí, este antídoto está nos parágrafos do artigo 157, que fala das provas absolutamente independentes. Se
a autoridade policial, por um outro caminho, tivesse ciência do local onde a arma estava enterrada, a busca e apreensão e a perícia da arma passariam a ser admitidas. Vamos imaginar que uma testemunha foi à delegacia e disse: olha, eu sei aonde está enterrada a arma, eu sei que ela está próxima à bananeira do sítio do Chicão. Ainda que essa testemunha aparecesse depois que a arma já foi buscada e apreendida, ela seria um antídoto para aquele veneno daqueles frutos. Então, tudo que estava ali como fruto envenenado ganha ali um antídoto e passam a ser admitidas no processo. Bom, para a gente fechar a teoria geral e começar a estudar as provas em espécie, a prova emprestada também é possível no processo penal, desde que tenha as mesmas partes, para que possa ter passado pelo crivo do contraditório delas. O que seria a prova emprestada? Você pegar uma prova produzida em um processo e trazer para dentro de outro processo. Para isso, ela vai ter que ter passado pelo crivo do contraditório das partes. Por isso que a gente só pode pegar a prova emprestada de um outro processo quando nesse outro processo tem o mesmo autor e o mesmo réu.